versículo 5 do capítulo 11 de João. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Vamos ler todos juntos em uma só voz, no 3. Tem alguém comigo ou estou sozinho? 1, 2, 3. Ora. Pode ficar melhor. 1, 2, 3 e ora. Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Pode fechar a sua Bíblia e fechar os teus olhos. Deus, em nome de Jesus, queremos te glorificar pela tua bondade, pela tua misericórdia, por mais essa oportunidade de estarmos no teu altar com essa responsabilidade imensa que é de transmitir a tua palavra. O Senhor sabe o tanto que eu gosto, o tanto que eu amo falar da tua palavra. Então a minha oração é que o Senhor possa me usar nessa noite, para que o teu nome possa ser glorificado aqui neste lugar. Que toda cadeia, que toda prisão, que toda armadilha que o inimigo tem tentado enviar para poder impedir o teu povo de absorver, de aprender da tua palavra, possa ser lançado por terra nessa noite. Deus, que o Senhor venha sobre os nossos corações nessa noite, que o teu Espírito Santo possa ter liberdade de manifestar o teu poder aqui no nosso meio. Nós queremos que o sobrenatural seja algo natural no nosso meio. Espírito Santo de Deus, venha neste lugar, traga-nos cativo aqui em tua presença. Meu Deus, os corações que estão longe, as mentes que estão longe do Senhor hoje, traga-as aqui no teu altar, que o Senhor possa falar conosco de uma forma sobrenatural, que o teu nome seja glorificado aqui nessa noite, em nome de Jesus. E você diz amém. Esse texto, por que não dizer essa narrativa dessa história, acredito que seja uma das histórias mais conhecidas na Bíblia Sagrada. Uma história que não existe muito conteúdo histórico para a gente poder fazer algumas aplicações aqui. É um texto bem fácil da gente poder compreender. Você vai ler e logo você vai ter a revelação de toda essa história bíblica aqui. Mas quando eu estava meditando aqui neste texto, nessa história, o Espírito de Deus ministrou algumas lições em meu coração, algumas verdades, que eu quero partilhá-las com você. E eu prometo que não vou passar de 10 horas da noite. Não vou passar mesmo, não. Vou ser fiel ao horário que nos é proposto nas quartas-feiras, amém? Meus queridos, a maioria das pessoas, quando olham para a história desses 3 irmãos, no que diz respeito a Marta, Maria e Lázaro, logo elas olham para a figura de Marta, e muitas pessoas querem pôr ou colocar essa mulher como a vilã da história. Muitas pessoas olham para a figura, para a personagem por nome de Marta, e de alguma maneira quer desmerecer a pessoa de Marta, porque elas querem enfatizar e enaltecer Maria por ter escolhido ficar aos pés de Jesus. Eu já participei de alguns congressos e eventos de mulheres que tinham como base esse tema aqui, e quando você quer fazer uma comparação, algumas mulheres de Marta e Maria, ninguém quer ser Marta, tia Lucimar. Ninguém quer ser comparada com Marta. Todas querem que as pessoas olhem e falem: este ou esta tem as mesmas características de Maria. Larga tudo para poder estar aos pés de Jesus. Só que quando a gente olha aqui essa história que estamos meditando, nós devemos prestar bastante atenção, porque esse texto é tão profundo, porque segundo Lucas, no capítulo número 10, ele vai trazer essa narrativa sobre essa história. E o que Lucas vai falar, Jefferson? Ele vai dizer que certa mulher, que mulher é essa, Jefferson? Por nome de Marta. Certo dia ela convidou Jesus para ir até a tua casa. Então Lázaro e Maria só ouviu Jesus porque Marta
Então Lázaro e Maria só estavam aos pés de Jesus porque Marta convidou Jesus um dia para poder estar em sua casa. E todas as vezes nós queremos enaltecer a figura de Maria e também de Lázaro, por Maria ficar aos pés e Lázaro ser chamado de amigo de Jesus, e esquecemos, Gustavo, que esses dois irmãos só tiveram tal experiência porque Marta decidiu convidar Jesus para ir à sua casa. E sempre que olhamos essa história, como eu já disse, nós enfatizamos os dois irmãos e esquecemos dessa coisa bela que Marta fez, que foi de convidar Jesus para poder ir até a sua casa. E quando a gente olhar a história, nós falando deste assunto, nós precisamos lembrar que Marta e Lázaro só conheceu Jesus porque Marta o convidou. Marta e Lázaro e Maria só aproximou de Jesus porque Marta convidou Jesus. Lázaro e Maria só conheceu mais de Jesus porque Marta um dia decidiu convidar Jesus para poder ir até a sua casa. E quando a gente olhar a história bíblica, nós veremos que Marta, ela não era menos crente do que Maria por não ter ficado aos pés de Jesus. Quando nós olharmos essa história, nós iremos aprender que Marta não era menos cristã do que Maria e Lázaro, porque ela não ficou aos pés de Jesus. Nós precisamos entender que para haver aquele culto na casa desses irmãos, Marta precisou convidar, Marta precisou abrir as portas, Marta precisou preparar o ambiente, Marta precisou limpar o salão ou a sala de sua casa, Marta precisou preparar um alimento não só para um homem, mas para 12 que o acompanhava. Então nós precisamos também enaltecer a figura de Marta e lembrar, tia Lucimar, que Marta também é importante no reino de Deus. Não é porque Marta não ora muito que ela não é crente, ou ele não é crente. Não é porque Marta não prega, não é porque não canta que é menos ou mais do que A ou do que B. Todos nós no reino de Deus temos alguma importância para o reino de Deus. Então alegra-se o teu coração. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite dizendo que você, assim como Maria é crente, você também é crente. Oh glória! E quando a gente olha essa história aqui, você vai ver que quando Marta convida Jesus, obviamente eu acredito, não quero ferir o texto bíblico, mas eu acredito que Marta não estava esperando que chegaria uma comitiva com Jesus. Eu acredito que Marta não estava esperando que além de Jesus chegaria mais 12 homens com ela. E nós precisamos notar e olhar para a história que Jesus não está descendo para qualquer região, está indo para um subúrbio da Judéia por nome de Betânia, aonde segundo alguns historiadores morava, Zé Carlos, pessoas enfermas, pessoas ruins, pessoas com lepras, pessoas que a sociedade queria excluir, estava neste lugar. Mas a Bíblia diz que alguém convida Jesus para ir neste lugar ruim e Jesus decide ir. Você não está comigo não. Eu vou dizer para você me entender melhor. Não é o ambiente que faz de você mais crente ou não. Eu não vou na casa de fulano, porque senão o vizinho vai pensar que eu não sou crente. Não é o ambiente que faz de Jefferson mais ou menos cristão. Isso diz respeito a mim mesmo, ao meu caráter e comportamento diante das pessoas. E Jesus decide ir para Betânia. E obviamente Marta não estava esperando que Jesus chegasse com mais 12 homens. E de repente ela escuta alguém batendo na porta. Ela abre. Quem está na porta? Jesus. Jesus entra com 12 homens. E quando nós vamos receber alguém que amamos, alguém que queremos em casa,
alguém que desejamos estar em nossa casa, nós fazemos de tudo para quê? Para dar o melhor. Fazemos de tudo para quê? Para que essa pessoa se sinta em casa. Fazemos de tudo para quê, Jefferson? Para que essa pessoa que vem nos visitar, um dia ela fale: eu quero ir na tua casa de novo. Então Marta estava preocupada com o que, Jefferson? Em preparar um ambiente para que um dia Jesus pudesse dizer: eu vou voltar na tua casa. Tem alguém comigo? Então Marta estava preparando um ambiente, arrumando as coisas, arrumando o alimento, arrumando a sala, arrumando a casa, para quando Jesus fosse embora, um dia ele falasse: eu quero voltar na tua casa. Oh glória! Eu vou dizer mais alguma coisa para alguém que está aqui comigo, e Jesus está olhando para você hoje. E será que ele vai dizer assim: eu quero voltar na tua casa? Daniel levantou a mão, amém. Então o texto vai dizer, para ganharmos tempo, que Marta está lá, você conhece a história, está preocupada e fadigada e ansiosa, porque ela estava fazendo tudo e Maria estava aos pés de Jesus. E o texto vai dizer, e você já sabe, que ela aproxima de Jesus e fala: mestre, não está vendo que eu estou cansada e fadigada? Não pode mandar Maria ir me ajudar? Não pode dispensar Maria um pouco aí, para que ela possa ir até a cozinha para poder me ajudar? E o texto vai dizer, e você sabe da história, que Jesus olha para Marta e fala: Marta, uma só basta, Maria escolheu a melhor parte. Mas não é que Jesus estava dizendo: Marta, você é menos crente do que Maria. Não. Jesus só estava dizendo para Marta que uma só lá bastava, e que ele estava entendendo o cuidado dela com ele e os homens que estavam o acompanhando. Então nós precisamos fazer algumas vezes, tia Lucimar, como Marta, preparar o ambiente, preparar o cenário, preparar a casa para receber Jesus em casa. Todo domingo, eu e a minha esposa, isso aqui é coisa nossa. Talvez você quer pegar, pega para você. Nós consagramos a nossa vida em prol da nossa família todos os domingos pela manhã. E toda segunda, quando eu estou em casa, nós preparamos uma mesa para tomar café e convidamos Jesus para a nossa casa. Ah, Jefferson, isso é loucura? É. Mas diz a Bíblia que para quem está de fora, mas para nós que acreditamos, é poder de Deus. Você pode aplaudir a Jesus por isto. Convide Jesus para a sua casa. Não saia deste culto aqui sozinho ou sozinha. Leve Jesus com você até a sua residência. E a história vai nos dizer que Jesus, depois de todo esse desfecho, ele sai para fora da casa de Marta, Maria e Lázaro e começa a pregar, Zé Carlos, ali na Judeia. E o que Jesus pregava era uma afirmativa sobre ele, dizendo que ele era o Filho de Deus. E nesta região da Judeia, segundo a história, aqueles homens que estavam ali viram que Jesus estava cometendo uma blasfêmia segundo a lei de Moisés. E a história vai nos dizer que eles pegaram pedras para correr com Jesus ali daquela região. E a Bíblia vai dizer que Jesus sai da região da Judeia, sentido a Galileia, e na Galileia ele começa, ou ele continua, melhor dizendo, a pregar, a curar, a libertar, a ajudar as pessoas, e passa um determinado tempo que a Bíblia não me diz qual é, e eu não vou inventar porque a Bíblia não diz, mas a história vai nos dizer que depois que Jesus sai da Judeia, por causa dos homens que queriam apedrejá-lo, porque estavam dizendo que ele estava cometendo um erro terrível segundo a lei de Moisés, uma blasfêmia, dizendo que ele era o próprio Deus. Então Jesus sai da Judeia, desce para a Galileia, e certo tempo depois, o que acontece? Lázaro fica enfermo. E quando Lázaro fica enfermo, a Bíblia vai dizer que Marta logo se atenta
Quando Lázaro fica enfermo, a Bíblia vai dizer que Marta logo se lembra. Quando Lázaro fica enfermo, a Bíblia vai dizer que Marta logo desperta. Desperta para quê, Jefferson? Para ir atrás da solução, daquilo que ela precisava para a sua casa. E o que era essa solução? Ou quem era? O próprio Jesus. A dificuldade chegou na casa de Marta. Ela lembrou, peraí, eu conheço Jesus. As coisas apertaram dentro da casa de Marta. Ela lembrou, peraí, eu sei quem é Jesus. As coisas estreitaram, começaram a apertar, começaram a espremer, começaram a doer, começaram a sentir no próprio coração. E Marta lembrou-se que ela tinha um amigo por nome de Jesus. Eu acho que até agora você não entendeu. Estou pregando e dizendo para alguém, independente da dificuldade que você estiver enfrentando hoje, ela pode ser solucionada por meio de quem, Jefferson? Da pessoa bendita de Jesus. Eu estou pregando nessa noite, em uma quarta-feira, e dizendo a alguém que não existe impossível para o Deus que você serve. Eu estou pregando numa quarta-feira e dizendo para alguém que não existe impossível para Deus. Então aquieta o teu coração, aquieta a tua alma. Você que tanto fala conhecer Jesus, mas qualquer coisa já está perdendo o cabelo. Você que fala tanto que conhece Jesus, ama tanto Jesus, mas qualquer dificuldade, esquece de quem primeiro? De Jesus. Já percebeu que a maioria das vezes, quando estamos passando por algum problema, nós primeiro olhamos para o nosso bolso, primeiro olhamos para o nosso celular para ver quem que eu vou ligar, para quem que eu vou mandar mensagem, quem pode me socorrer, e esquecemos de Jesus. Eu estou pregando e lembrando alguém aqui que Jesus, como diz o apóstolo Paulo, não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e... Você conhece a Bíblia, meu filho. Então aquieta o teu coração. Você sabe do que o teu Deus pode fazer. Você sabe do que Ele fez, está fazendo e ainda pode fazer. Marta lembrou que ela podia contar com Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que quando ela se lembra de Jesus, a história vai nos revelar que ela convoca alguém. Quem é esse alguém? Não sei, mas diz que é um mensageiro. Ele vai atrás de Jesus, e quando ele encontra Jesus no livro de João, a Bíblia vai nos revelar que Jesus ainda permanece mais 2 dias no local após ter sido encontrado por este homem. E quando esse homem encontra Jesus, ele encontra com uma notícia. E qual é a notícia? Marta e Maria me mandou ter contigo, porque Lázaro está enfermo. E a Bíblia vai dizer que Jesus, diante dos discípulos, toma a palavra e fala: Lázaro simplesmente está dormindo. E quando os discípulos ouviram isso acalentou o coração deles, alegrou o coração deles, foi um alívio para eles. Por quê, Jefferson? Porque eles tinham fugido da Judéia com medo de serem apedrejados. Agora eles ouvem de Jesus que Lázaro simplesmente está dormindo. Tudo bem, não precisamos voltar, não precisamos retornar para Betânia, muito menos para a região da Judéia, porque Lázaro só está dormindo. E Jesus olha para os discípulos e fala: vocês não entenderam, eu vou ter que contar para vocês. Lázaro não está dormindo, Lázaro morreu, e precisaremos retornar. Sabe o que mexe comigo? Que o mais crente deles, por nome de Dídimo, que conhecemos como Tomé, quando ele ouve Jesus dizendo que precisaria voltar, sabe o que Tomé fez?
Ele toma a palavra e fala com os seus co-discípulos, aqueles que seguiam os discípulos. Ele fala: olha, se preciso morrer, que morramos, mas que seja do lado de Jesus. Eu acho que só uns 3 me entendeu. Tomé toma a palavra e fala: se for para morrer, eu irei morrer, mas eu morrerei do lado de Jesus. Se for para morrer, eu irei morrer, mas irá ser do lado de Jesus. E nós abandonamos Jesus por poucas coisas. Se alguém passa do nosso lado, é da nossa igreja, não nos viu, não nos cumprimenta, a gente já fala: não vou mais na Batista. Jefferson passou, fingiu que nem me viu. Talvez eu estava lá do outro lado com a mente, ou cansado como eu estou desde 4 horas da manhã acordado. Talvez eu só passei. Sabe, a gente é sentimental demais, somos emocionados demais. Qualquer coisa é motivo da gente querer chutar o balde. Qualquer coisa é motivo da gente querer desistir, abandonar a fé, abandonar a igreja, largar o ministério e partir para outra. Nós somos emocionados demais, somos meninos demais. Precisamos amadurecer. Precisamos parar com essas coisas de menino. Qualquer coisa o bicão de tamanduá arrasta no chão. Nós precisamos converter de verdade. Precisamos converter de verdade a Jesus. Precisamos amar Jesus mais do que falamos que amamos, gente. Sabe, é mais do que você fala que ama Jefferson. Eu amo Jesus desse tanto. Tem que amar mais um pouco. Por que precisa amar mais Jesus, Jefferson? Porque nós estamos inseridos dentro do Evangelho. E o Evangelho não é ganho, é perda. Se você entrou pensando em ganhar alguma coisa aqui, está no lugar errado. Se você entrou ouvindo de alguém, vai porque você vai ficar rico. Mentiram para você. O Evangelho não tem nada a ver com ganho na terra, tem a ver com perca. Nós entramos para perder, nós entramos para renunciar, nós entramos para dizer não para as nossas vontades, nós entramos para poder dizer não para o pecado, nós entramos para poder pegar o nosso dinheiro e falar: não é meu, é do céu. Nós entramos para poder falar: o carro não é meu, o carro é do céu. Nós entramos para poder falar: a minha vida não é minha, a minha vida é do céu. Nós precisamos entender que o Evangelho aqui terreno não é ganho, é perca. Precisamos voltar para a Bíblia e entender que a porta não foi reformada. Nenhum carpinteiro foi lá e: peraí, deixa eu dar uma enlarguecida nessa porta aqui, porque está muito estreita, está muito difícil de passar. Negativo, continua estreita, continua apertada. Você acha que ser crente é fácil? Não é não, gente. Você acha que ser crente é fácil? Se você está pensando que é fácil, te enganaram. Por quê? Porque o Evangelho não é ganho, é perca. Mas uma convicção eu carrego no meu coração: vai valer a pena. Vai valer a pena eu dizer não para mim mesmo, para as minhas vontades e para os meus desejos, e entender que a porta ainda é estreita, e que eu preciso dizer não para mim mesmo, que eu preciso dizer não para as minhas vontades, para o meu querer. Sabe por que muitas coisas, Gustavo, ainda não acontecem na nossa vida? Porque nós estamos no controle dela. Nós entramos para o Evangelho, mas não queremos perder o controle da nossa vida para Deus.
Nós entramos, mas queremos dizer: não, aqui não, Deus, não, aqui não dá. Aqui dói demais, aperta demais. E jejuar, nossa Deus, se eu ficar sem comer uma manhã, eu até desmaio. Ir para o monte, não, isso é coisa de doido. E orar de madrugada, nem pensar. Você está no lugar errado. Você está no ambiente errado. Aqui a gente ora. Aqui a gente fala não para as coisas do mundo. Aqui a gente prefere estar perto de Jesus do que perto de qualquer outra coisa. Como eu já falei, vou dizer mais uma vez: ser crente não é fácil, mas vale a pena. Ser crente não é fácil, mas valerá a pena. E quando a gente volta para o texto, Jesus escuta desse homem que o seu amigo Lázaro estava enfermo e já tinha morrido. Você percebe que Jesus fica mais 2 dias naquele local que ele estava. Ele dá um recado para um mensageiro que tinha ido até ele, dizendo: avise Marta e Maria que eu vou retornar lá. E quando a gente olhar a narrativa bíblica, você vai ver que Jesus chegou nas proximidades de Betânia depois de 4 dias que Lázaro já tinha sido morto, sepultado e enterrado. Isso aqui mexe com o meu coração, porque provavelmente por causa da cultura da época, eles acreditavam que durante 3 dias alguém que morria podia voltar à vida. Por que Jesus não chegou no 3º dia, Jefferson? Porque senão eles iam acreditar no costume da época. Jesus vem para confundir todo pensamento humano. Tem alguém comigo ou eu estou sozinho? Jesus vem para confundir todo pensamento, vontade, querer e desejo humano. Se Jesus chegasse no 3º dia, Lázaro ressuscitasse, o que aconteceria? Não aconteceria. Jesus chega em Betânia no 4º dia, e sabe o que o texto vai dizer? Eu estou só falando do texto que você já sabe. Quando Jesus aproxima de Betânia, a Bíblia vai dizer que Marta fica sabendo que Jesus está em Betânia. Ela corre aos pés de Jesus e grita para Jesus dizendo: ah, Senhor, chegou tarde demais. Fala com alguém: Jesus não atrasa. Para ver se... Fala com alguém: Jesus não atrasa. Marta olha e fala: ah, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão, o teu amigo, não teria morrido. É tarde demais. E a Bíblia vai dizer que Jesus olha para Marta e fala: Marta, Marta, não se preocupe, ele vai ressuscitar. Marta toma conversa mais uma vez e fala: Senhor, eu sei que naquele grande dia, no último dia, no dia do juízo, ele ressuscitará. Jesus toma conversa de novo e fala: Marta, eu não estou falando sobre esse dia. Se você crê, Marta, você verás a glória de Deus. Por quê? Porque eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E a Bíblia vai dizer que após Marta ouvir tais palavras de Jesus, segundo a história, Jesus continua caminhando e alguém corre na casa de Marta. Maria estava sentada e fala com ela: mulher, desperta, porque Jesus chegou. Acorda, levante, porque Jesus chegou. E diz a história sagrada que Maria sai de onde estava e vai ao encontro de Jesus. E o que Maria fala, Jefferson? As mesmas coisas que Marta tinha dito: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão, teu amigo, não teria morrido. E a Bíblia diz que os judeus choravam por causa de Lázaro. Marta lamentava-se a perca do seu irmão. Maria chorava por causa que Lázaro tinha morrido. E diz o texto que Jesus
chorou, para poder mostrar a humanidade dele diante daquela situação. Eu vou dizer isso aqui não para assustar o teu coração. Apesar que nós, vou me encaixar, apesar que nós passamos muitas dificuldades, Deus não quer que a gente passe por elas. Apesar de enfrentarmos momentos ruins, Deus não quer que a gente passe por esses momentos ruins. Apesar de alguns dias a gente deitar, não conseguir dormir, muitas vezes até chorar, Deus não quer que a gente chore de madrugada sozinho. Apesar de muitas vezes a gente olhar para um lado, olhar para o outro, mesmo cercado de pessoas, não ver ninguém para ser o nosso socorro, ou o nosso abraço, ou o nosso sustento. Apesar de todas essas dificuldades, Deus não quer que a gente passe por ela. Jefferson, então por que eu passo? Estou gritando para ver se acorda. Então por que eu passo por tantas dificuldades, Jefferson? Simples. Porque tudo aquilo que enfrentamos, passamos, é com um propósito. E qual é o propósito, Jefferson? De fazer o nome dele glorificado na nossa vida. Está vendo que não tem nada a ver com nós? Quer continuar no Evangelho? Não tem nada a ver com você. Tudo é por causa dele. Tudo é para ele. Sem ele nada do que se fez faria. Tudo é por causa dele. E quando a gente entrar nesse negócio e entender que tudo é por causa de Deus, nós iremos experimentar coisas extraordinárias aqui na terra. Quando a gente compreender que não é por mim, não é por causa de Jefferson, não, nunca foi e nunca será, mas sim por causa dele. E quando a gente olha o texto, Jesus chora, e a pergunta de Jesus é: aonde colocaram Lázaro? E a pergunta de Jesus é: aonde colocaram Lázaro? Marta preocupada com o ambiente. Espera aí, Jesus, já tem 4 dias que ele morreu. Imagina o fedor que não está, o ambiente. Se você vê ele como ele está, você não vai querer retornar aqui. Jesus enfatiza dizendo: tirai a pedra. Oh glória! Tirai a pedra. Oh glória! E quando tiraram a pedra, o que Jesus fez? Gritou por Lázaro. Gritou por Lázaro. Pode falar, gente. Não. É só uma pegadinha. Mas não gritou mesmo não. Quando Jesus arranca a pedra, os homens tiram a pedra, a Bíblia, não é Jefferson, a Bíblia diz que ele eleva os olhos para os céus e faz uma oração. Vou repetir. E faz uma oração mediante a adversidade. O que Jesus faz? Ora, mediante ao arrancar da pedra, o que Jesus faz? Ora. Nós estamos querendo ver o milagre, mas não estamos orando para o milagre acontecer. Sabe quando ele vai acontecer? Nunca. Nós estamos querendo ver as coisas, querendo ver Deus manifesto em nossa casa, mas não estamos orando para que isso aconteça. Nós estamos querendo ver um milagre extraordinário, mas só estamos querendo ver, mas não estamos orando para que ele aconteça. A palavra de Deus para alguém nessa noite é: simplesmente ore.
Tá difícil? Ore. Não tá como você queria que estivesse? Ore, meu filho. Tá apertado as coisas? Ore. O milagre não chegou? Ore mais um pouco. Jefferson, a pedra já foi arrancada, mas ainda eu não vi Lázaro saindo. Ore. Para que Lázaro saia, primeiro você precisa orar. Para que o milagre chegue, primeiro você precisa orar. E é algo que pouco estamos fazendo. Não levante a mão. Se eu perguntar quem orou hoje pelo menos meia hora, e se eu perguntar quem ficou hoje 1 hora no telefone, até as crianças vão levantar os pés. E sabe o que nós estamos querendo? Ver o Lázaro saindo. E sabe o que iremos ver? Nada. Por que, Jefferson? Porque simplesmente não estamos orando mais. Porque simplesmente queremos o milagre, mas não queremos orar. Simplesmente queremos ver as coisas acontecerem, mas não queremos orar. A gente passa o dia todo cheio de afazeres, cheio de trabalho. Ah, Jefferson, eu não tenho tempo. Tem. É você que não tem prioridade na oração. Nós precisamos voltar a orar mais, gente. Sabe, se a gente for olhar as histórias, no que diz respeito aos avivamentos que aconteceram, todos aconteceu porque alguém estava orando. Não foi porque estava lendo a Bíblia. Não que ler não seja importante, é de suma importância, mas todos os avivamentos que você conhece, a Rua Azusa, o País de Gales e por aí vai, todos os avivalistas que Deus levantou porque eles oravam. As coisas irão acontecer quando partirmos para o princípio da oração, priorizarmos mais o reino de Deus. Como eu falei no início, amarmos mais a Jesus. Mateus 6:33, o que o texto diz? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que o Evangelho está nos ensinando? A priorizarmos mais o reino de Deus, a priorizarmos mais o estar com Ele, a priorizarmos mais este momento com Ele. Dá uma refletida aí na sua cabeça, faz uma retrospectiva deste mês. Quanto tempo você tirou para poder orar? Você chorou alguma vez orando? Você se quebrantou, esqueceu do telefone há algum tempo e falou: eu só quero orar, eu só quero estar perto do Senhor, eu só quero me aproximar mais de Ti, eu só quero estar aqui neste lugar, mesmo sabendo que as coisas estão ruins lá do lado de fora, eu só quero estar aqui perto de Ti. Sabe, a gente precisa ter esse fogo em nosso coração, esse desejo em nosso coração, ter prazer de orar, ter prazer de falar com Deus. Que privilégio nós temos de acessar a esse Deus. Que privilégio nós temos de poder estar no jardim, conversando e nos aproximando dEle. Mas nós preferimos ficar passeando no Éden, do que estar no jardim aonde Ele vem todos os dias na viração do dia. Para quê, Jefferson? Só para conversar. Sabe o que Deus está sentindo de nós? Saudade de ouvir a nossa voz nas madrugadas em oração.
Sabe o que Deus está sentindo de nós? Saudade de nos ver de joelhos dobrados, com o rosto na terra ou no chão, humilhando-se diante da presença dEle e reconhecendo que não somos nada sem Ele. Nós precisamos perder o controle da nossa vida e colocar este controle nas mãos do Senhor. Diz o texto que Jesus olha para os céus, faz uma oração, e sabe quem estava lá naquela região? Os homens que queriam apedrejar Jesus. Marta estava lá, Maria estava lá, as pessoas estavam lá observando o que iria acontecer. Jesus leva os olhos aos céus, ora, e depois que ele ora, ele dá um grito. Diz a Bíblia que ele clama. Clamar vem de um termo grego que é a mesma coisa de gritar. Então ele chega perto do túmulo e grita: Lázaro, venha para fora. Já imaginou que loucura? Que coisa doida. Lázaro, 4 dias já morto, venha para fora. E a Bíblia diz que Lázaro vem, só que Lázaro não vem de qualquer forma, Zé Carlos. Ele vem com as mãos e o pé atado e com o rosto tampado. Ele não conseguia andar direito, não conseguia mover as mãos direito, estava com o olho tampado, mas conhecia a voz de Jesus. Oh glória, eu vou dizer para alguém que está aqui comigo, ele não conseguia andar direito, estava com as mãos atadas, com o rosto coberto, mas a voz, aquela voz suave, aquela voz forte, aquela voz poderosa, ele conheceu mesmo morto. Se coloque de pé, por favor, louvor me ajude. Oh glória, mesmo morto, ele conheceu a voz de quem o chamava. Mesmo morto, ele conheceu a voz de quem o chamava. Que coisa terrível. O cara está morto, mas conhece a voz. E se tem uma coisa que Jesus é especialista, é falar com quem morreu. Não, só te aproximar quem entendeu a fiação do negócio. Se tem uma coisa que Deus é especialista, é falar com quem está morto. Tem alguém me entendendo onde eu quero chegar? Nós precisamos morrer para este mundo, para poder ouvirmos a voz de Jesus. Nós precisamos morrer para as nossas vontades, para poder ouvirmos a voz de Jesus. Nós precisamos morrer para este século presente, para poder ouvirmos a voz de Jesus. Talvez você ainda não conhece essa voz, porque está vivo demais, está carnudo demais, está muito vivo. Nós precisamos morrer para este mundo, para poder ouvirmos a voz de Jesus. E eu não sei como você entrou aqui nessa quarta-feira, como está o teu coração, ou quão vivo você está para este mundo, mas a palavra que eu tenho para alguém aqui é: Jesus está tirando a pedra. Jesus está arrancando a pedra. Além de arrancar, Ele está gritando pelo teu nome. Você sabe quem é que eu estou falando? Feche os teus olhos por um instante. A pedra já foi revolvida. Lázaro sai com os pés amarrados, com as mãos atadas, o rosto coberto. Jesus olha, sabe para quem? Pode continuar com os olhos fechados. Para as pessoas que um dia queriam apedrejá-lo, e libera uma ordem no imperativo dizendo: tirai
as ataduras de Lázaro e deixai-o livre. Feche os teus olhos.